A coisa tá feia! Olha só, a Polícia Federal deflagrou hoje, quinta-feira, mais uma operação, aí, mega operação contra a ABIN paralela do Bolsonaro, que era chefiada pelo Carlos Bolsonaro. 4 bolsonaristas do Gabinete do Ódio foram presos, já estão enjaulados pela Polícia Federal hoje, e tem mais um quinto elemento que ainda não foi preso. Há quem diga aí que esse quinto elemento seja o Carlos Bolsonaro, que está sumido desde aí da manhã, está sumido. Geralmente quando tem operação da Polícia Federal, ele é o primeiro a ir às redes sociais, a reclamar, a falar que é perseguição, tudo mais. Dessa vez não. Tá sumido o Carlos Bolsonaro, por isso começaram uns rumores dizendo que pode ser ele o quinto aí a ser preso, ou que pelo menos ele acha que pode ser ele, por isso ele não posta nada, porque se ele postar, a polícia pega a localização dele. Tá ruim, viu? Manhã de pânico aí para os bolsonaristas. Eu acho difícil que seja o Carlos, tá? Porque geralmente, pelo que eu tô vendo aí, eles deixam para prender a família Bolsonaro por último, infelizmente. Até que a águia de pelúcia aqui tá pistolão, porque não foi preso ainda ninguém da família Bolsonaro. Porém, foram presos outros. Foi preso aí um integrante do Gabinete do Ódio, chamado Matheus Esposito. Ele foi lotado na SECOM, no governo Bolsonaro. Ele era um dos que aí fazia espionagem de opositores do governo Bolsonaro. Também foi preso um militar que era um dos braços direito ali do Ramagem, na ABIN. E foi preso também um rapaz aí chamado Richard Poser. Esse Richard Poser, apesar do nome aí americanizado, ele é brasileiro. Ele chegou a ser investigado na CPI da Covid porque ele, como integrante aí do Gabinete do Ódio, ele disseminava fake news contra as vacinas. Dizia que vacina não funcionava, tudo mais, e defendia o tal do tratamento precoce. Segundo ele aí, se você tomasse cloroquina, ivermectina, azitromicina e outras coisas aí que não funcionavam para nada, funcionavam aí para outras coisas, mas não para Covid, você não teria Covid. Pois bem, foi aí, deu ruim aí para ele. Também foi preso um rapaz chamado Jean Carlos Gomes Rodrigues. Esse Jean Carlos Gomes Rodrigues, ele também era alvo aí do Gabinete do Ódio e ele é militar do Exército. Militar. Um dos presos tem uma coisa aí que foi revelada pelo Joaquim de Carvalho, que é o Bormevet. Pensa num nome que fica difícil para que eu consiga decorar. É o nome desse Marcelo de Araújo Bormevet. Esse Bormevet, ele era o chefe da segurança de Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018, que foi o dia em que tivemos o caso Adélio. Lembre-se, eu não posso falar aqui abertamente sobre o caso Adélio, porque o YouTube ameaçou a mim, ao 247, ao Clique Política e a mais 3 ou 4 outros canais dizendo que a gente não pode fazer vídeo sobre isso, sob pena de ter o canal aí excluído, sem aviso prévio. Então eu não posso falar aí muito do caso Adélio, mas você sabe muito bem a minha opinião sobre isso tudo, comenta aí a sua opinião. É muito estranho. Esse Bormevet, ele era o chefe da segurança do Bolsonaro, não sempre, mas só naquele dia em Juiz de Fora. E aí, imagina que coisa, você aí, plantonista, imagina que você é contratado ou contratada para fazer a segurança de uma pessoa naquele dia. E aí, a pessoa que você tem que fazer a segurança sofre um atentado e quase morre. Aí, o que você acha que aconteceria com você? Você seria demitido? Você seria achincalhado, preso, até suspeito de fazer parte disso, ou você ganharia uma promoção? Não só uma promoção, um cargo de confiança, da confiança máxima num órgão. Pois bem, o que aconteceu aí com o Bormevet é que ele foi promovido. Ele era o chefe aí de um órgão de dentro da ABIN, que é o SIM, que é um órgão de inteligência, que era o órgão que fazia o monitoramento de opositores do Bolsonaro ilegalmente. Eles utilizavam um aplicativo chamado First Mile, que é um aplicativo israelense que verificava a localização do celular de qualquer pessoa, só que não era a única coisa. A imprensa fala sobre esse aplicativo israelense porque é o que mais deixou vestígios. Só que eles também utilizavam vírus, Trojan. Trojan, para quem não sabe, é uma coisa que você coloca num celular ou num computador de quem você quer espionar, e aí ele fica ali e você pode invadir o sistema do celular ou do computador. Então eles usavam vários tipos de maneiras de espionagem, inclusive grampos telefônicos e coisas do tipo. O Giancarlo, no celular dele, a Polícia Federal descobriu que ele estava ali investigando um advogado, não foi revelado ainda o nome desse advogado,
que trabalhava no governo. Ele era das 5. Das 5 tem lá em Brasília, DAS, e aí tem 1, 2, 3, 4, 5, tem vários números aí. É um tipo de cargo comissionado em Brasília. E aí, não foi dito quem é o advogado, mas numa conversa dele com outro integrante aí do gabinete do ódio do Bolsonaro, eles diziam que, olha, ele tá fazendo não sei o quê, vamos explodir esse cara e tudo mais. Também foi revelado que esses membros da ABIN Paralela espionaram o Rodrigo Maia e espionaram também o Rodrigo Bertoldo. O Bertoldo, para quem não é, Roberto Bertoldo, ele é um dos advogados que está fazendo aí inúmeras denúncias contra o Sérgio Moro. O Bertoldo aí foi perseguido pela Lava Jato, ele foi preso pela Lava Jato em 2020, quando o Moro ainda era ministro do Bolsonaro. Depois ele foi solto, ele passou a fazer inúmeras denúncias aí. O Bertoldo é muito ligado ao Rodrigo Maia, a Joyce Hasselmann, que eram desafetos do governo Bolsonaro, e ao Ricardo Barros, que depois, bem depois, no final de 2020, foi ali alçado ao cargo de chefe do governo Bolsonaro, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados. E o Bertoldo era advogado do Rodrigo Maia, ou ainda é, e da Joyce Hasselmann. Então ele estava sendo espionado e conversas dele com os clientes dele estavam sendo espionadas. Quer dizer, você vê que não era só o aplicativo First Mile. A imprensa fala disso, mas não, eles tinham outras maneiras de espionagem. Pois bem, eles espionaram muita gente, dizem aí que são mais de 10 mil pessoas, e agora a casa está caindo. Um dos alvos é o Matheus Esposito, ele é muito ligado ao Carlos Bolsonaro, muito ligado, eles são aí amigos há mais de 10 anos, ele fez parte do Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio era o Tércio Arnaud, um Matheus que era Matheus Santos e um outro Matheus que era com TH, que também não é esse Matheus Esposito. Depois, esse Matheus Esposito fez parte do Gabinete do Ódio. Eles todos eram lotados no Palácio do Planalto. O Gabinete do Ódio funcionava de dentro do Palácio do Planalto e parte funcionava na SECOM, que era a Secretaria de Comunicação do Bolsonaro, que era o Fábio Weingarten, o SECOM deles. Antes o Fábio Weingarten era um outro, aí depois mudaram e colocaram, passaram 3 aí pelo governo Bolsonaro, aí depois mudaram e colocaram o Weingarten. Em determinado momento, em 2019, o Bolsonaro colocou o Ramagem na ABIN. Ele queria que o Ramagem fosse o ministro da Justiça. O Ramagem foi barrado pelo Alexandre de Moraes, e olha só que bom que foi barrado, porque imagina, se só na ABIN ele fazia aquilo, imagina que ele não faria no Ministério da Justiça. E ali ele começou a fazer aquele monitoramento. Tem um outro bolsonarista, ex-bolsonarista, que já está morto, que é o Bebiano. O Bebiano, 2 semanas antes dele morrer, ele fez 2 declarações ali que são bem, assim, graves. E que aí depois ele morreu num infarto muito estranho. Tem muita gente que acha que ele foi infartado. Infartaram o Bebiano, ele não infartou, infartaram ele. Que é o seguinte, a primeira foi que no dia ali do caso Adélio, que é o dia que esse Bormevê fazia a chefia da segurança do Bolsonaro, e aí o Joaquim de Carvalho confirmou no documentário do Brasil 247 sobre esse caso Adélio. Ele fez várias exigências estranhas que não são normais ali para a segurança de um candidato. Entre elas, a exigência de que um drone ficasse filmando toda a caminhada do Bolsonaro. Esse drone foi levado pelo Carlos Bolsonaro. Por conta do drone ser levado pelo Carlos Bolsonaro no carro, o segurança do Jair Bolsonaro não pôde ir junto. Olha que coisa estranha. Depois as imagens do drone sumiram, todas elas. Só alguns segundos dessas imagens foram divulgados pela campanha do Bolsonaro, o resto sumiu. Então o momento ali do atentado contra o Bolsonaro sumiu. Teríamos um ângulo diferente de cima, mas não temos, porque sumiu. Aí o que acontece? Esse Bormevê foi quem tinha acesso ali às imagens do drone e sumiu com tudo aquilo. Tá preso já, tá preso. Se esse cara quiser fazer uma delação, ele tem muito, mas ele tem muito pra contar.